Para a Comissão Municipal da Verdade de São Paulo, o ex-presidente JK foi assassinado, contrariando aí a versão de que ele teria morrido em um acidente de carro. Para falar sobre isso, eu converso com o presidente da comissão, vereador Gilberto Natalini, do Partido Verde. Vereador, um prazer, muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço a tua vinda aqui, cumprimento você e os telespectadores. Vereador, conta aqui pra gente qual foi o processo, a investigação para se chegar a essa conclusão de que JK teria sido realmente assassinado. Olha, nós na verdade fizemos duas investidas. Foram 9 meses de investigação aproximadamente esse ano pela comissão. Nós recolhemos todas as informações que existiam já desde o momento que Juscelino Kubitschek morreu, em 1976, toda a investigação e os inquéritos que teve, o processo contra o motorista do ônibus, que foi acusado na época de ter provocado o acidente, depois a exumação do corpo do motorista do carro do JK em 96, enfim, viemos recolhendo tudo aquilo, matéria de jornal, e também viemos ouvindo pessoas que já tinham se pronunciado, foram muitas pessoas, e pessoas que nunca tinham sido ouvidas até agora. E aí nós chegamos a uma conclusão com 90 itens muito bem embasados, cada um desses itens comprovado com depoimentos ou com provas materiais de que houve um atentado ao carro de Juscelino Kubitschek na Via Dutra, que provocou o acidente e provocou a morte dele e do motorista Geraldo Ribeiro. E para o senhor, qual que é a prova mais conclusiva, mais contundente desse processo? Existem vários indícios, por exemplo, o motorista da carreta que vinha atrás do caminhão que bateu no carro do JK, chamado Ademar Ian, mora em Santa Catarina, ele falou para nós fomos lá ouvi-lo, lá em Santa Catarina, ele falou para nós, para a Comissão da Verdade aqui da Câmara Municipal, que ele viu, antes do carro bater no caminhão da frente, ele viu o motorista caído de bruços entre o volante e o vidro do carro, quer dizer, o motorista estava desfalecido, estava desmaiado, inconsciente. Antes do acidente? Antes de bater. Certo. Já vinha descontrolado e desmaiado. Essa é uma coisa fantástica. Outra coisa que conspira, que vai a favor de uma conspiração, é que a traseira do Opala de Juscelino estava íntegra, tanto a lanterna como a lataria estavam íntegras. No dia da batida, à noite, nós temos a foto do local da batida com a lanterna e a lataria do paralama íntegro. No dia seguinte, na delegacia de polícia de Resende, uma outra foto que eles mesmos tiraram, tem a lanterna quebrada e a lataria amassada. O carro sob guarda, tanto da Polícia Civil de Resende, como do Exército da Academia Nacional das Agulhas Negras. Ou seja, eles amassaram a lataria e quebraram a lanterna. Por quê? Porque eles quiseram implantar uma tese falsa, fraudulenta, de que o ônibus da Cometa abarroou a traseira do carro e empurrou o carro para o acidente. O que a gente provou e reafirmou que não foi verdade. O carro não bateu no ônibus, o ônibus não bateu no carro. Foi uma tese montada para explicar, para dar uma explicação legal para um atentado, para um acidente provocado contra o Juscelino Kubitschek. E um machucado também no motorista, não é? Aí nós vimos, e nós temos fotografias, radiografias, tudo, e temos o depoimento de um perito chamado Alberto Carlos de Minas, um homem especializado em balística, um colecionador de projetos de arma de fogo, que teve muitos anos na Europa fazendo pós-graduação, quer dizer, não é uma pessoa qualquer, é um especialista em balística. Ele contou para nós aqui. Ao levantar o crânio do motorista Geraldo Ribeiro, retirando na exumação em 1996, eu estava lá, eu vi um orifício no crânio e eu gritei. Tinha mais de 30 homens da polícia cercando o local, da Polícia Civil de Minas Gerais e de outros órgãos policiais. Ele disse, eu gritei, esse buraco é um buraco de bala. Ele gritou na hora, pegou a máquina, ele é perito, era perito da polícia também, pegou a máquina para ir lá e fotografar, ele foi impedido de fazer a fotografia na hora. Depois de alguns dias, esse crânio foi levado para ser examinado, ele não teve acesso
ao exame. Depois de alguns dias o crânio voltou e aquilo que era um orifício menor se transformou numa cratera assim no crânio, e o laudo do perito que assinou, que fez o exame, deu como esfarelamento ósseo. Ou seja, eles destruíram o buraco que poderia. E também nessa mesma perícia nós temos foto, radiografias, tudo fotografia. Havia dentro do crânio um fragmento de metal mais ou menos desse tamanho, que a perícia teve a coragem de assinar como sendo um fragmento de prego do caixão. Então esse também é um dado importantíssimo e a gente tem tudo comprovado, inclusive com o depoimento desse Alberto Carlos de Minas, que veio aqui, falou aqui com todas as letras. E o relatório pronto, qual que é o procedimento agora? Ele vai ser encaminhado para quem? O nosso relatório está muito consistente. Nós fizemos de uma maneira tranquila, ouvindo as pessoas que se dispuseram a depor, vieram aqui depor, nós ouvimos todos, fizemos um compilado de documentação muito bem estruturado, 90 itens, e agora estamos mandando por ofício para a Presidência da República, para o Presidente do Congresso, para o Presidente do Supremo Tribunal Federal e para o Presidente da Comissão Nacional da Verdade, pedindo ao governo brasileiro, a esses órgãos, que considerem e que declarem que Juscelino foi vítima de um atentado, sofreu um acidente de carro, porque provocaram um atentado atingindo o motorista dele, o carro perdeu o controle e bateu, matando os dois. Quer ver outro dado que eu acho fundamental? Com certeza. Levar o corpo do Juscelino e o corpo do motorista para o necrotério de Resende. Nós temos declaração de pessoas que estiveram lá e que disseram que o corpo do presidente ficou no chão, no necrotério, coberto com lençol, e o corpo do motorista do presidente Juscelino ficou numa urna lacrada, fechada, trancada dentro da capela. E não se permitia que ninguém tivesse acesso ao... E a desconfiança aí é por causa do projétil de bala. Outra questão, eles radiografaram o corpo de Juscelino no Rio de Janeiro, mas não radiografaram o corpo do motorista Geraldo Ribeiro. Por quê que eles não radiografaram o corpo do motorista? E não incluíram nenhuma radiografia, nenhuma fotografia no inquérito que apurou a morte de Juscelino. Outro dado, 20 anos depois foi pedida a perícia do Opala que Juscelino morreu, que estava no pátio da polícia de Resende. Fizeram a perícia no Opala e quando as pessoas foram ver, o número do chassi do carro que foi periciado era completamente diferente do número do chassi do carro do Juscelino Kubitschek. Periciaram outro Opala que não era o Opala do presidente. Então, nós juntamos isso tudo, 90 itens, e achamos... Tem também a questão da Operação Condor, né, da articulação que tinha das ditaduras do América do Sul, de eliminar os seus opositores políticos. Foi a época que o regime militar eliminou toda a direção do Partido Comunista Brasileiro, toda a direção do Partido Comunista do Brasil, eliminou vários militantes políticos ligados à luta armada e eliminou um futuro provável candidato no colégio eleitoral à presidência da República contra o candidato do regime, que era o Juscelino Kubitschek, que estava se articulando para isso, com chance de ganhar dentro do colégio eleitoral a eleição do Figueiredo, como o Tancredo ganhou do candidato que era ligado ao regime no colégio eleitoral em 85. Tiraram o Juscelino de cena dessa maneira que nós estamos falando. Essa é a nossa conclusão. E você acha que esse relatório aí abre precedentes aí para outras mortes, como a do Jango, que está sendo investigada? A do Jango já está sendo investigada. Juscelino morreu em 22 de agosto de 76, Jango morreu em 6 de dezembro de 76 e Lacerda morreu na primeira semana de maio de 77. Além dos três, morreu um mês e meio depois da morte de Juscelino, num atentado que está provado, porque a pessoa que fez o atentado está presa no Chile, que é o atual general Contreras, morreu nos Estados Unidos de uma explosão no carro, Orlando Letelier, que seria também um pretenso candidato de oposição contra o general Pinochet. Então, são fatos e dados, é muita prova, é muita coisa, é muito depoimento, é muita coisa que nos levou a chegar a essa conclusão. É uma conclusão responsável, serena, tranquila, mas firme. Relatório a gente defende até o fim.
E agora quais são os próximos passos aí da Comissão Municipal da Verdade de São Paulo? Próxima reunião, 10 de fevereiro, já está convidado o filho do João Goulart, João Vicente Goulart, para vir falar um pouco sobre a problemática do pai dele, porque o novelo tem várias pontas, nós temos que juntar todas as pontas. E depois nós temos várias intimações a fazer aqui, outras pessoas acusadas de tortura. Hoje mesmo, por inspiração da nossa comissão, um ofício nosso que nós mandamos para a Comissão Nacional da Verdade, porque nós o convidamos, nós não podemos convocar aqui na nossa comissão, só convite. Nós o convidamos e ele se negou a vir, nós oficiamos a Comissão Nacional, ele foi convocado e hoje eu assisti o depoimento do delegado Laertes Calandra, o famoso capitão Birajara, um dos principais torturadores do DOI-CODE de São Paulo, junto com o coronel Ustra. Nós hoje ouvimos ele lá na Comissão Nacional da Verdade, eu fui um dos depoentes, e um sujeito que tem uma importância enorme no sistema de tortura, de repressão, de assassinato que aconteceu naquela época. Vereador, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta falando um pouco sobre a cidade de São Paulo. O NGT Entrevistas faz um rápido intervalo e a gente volta já já. Fique com a gente.